Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o homem como sendo um ser essencialmente social e vamos refletir um pouco sobre as bases dessa socialidade. Para isso, sugiro que nós façamos uma reflexão primeira a partir de um videoclipe. Quais são as vantagens das associações entre os indivíduos? Que comportamentos e regras emanam dessa convivência? O homem também faz esse tipo de associação? Quais são as características peculiares da vida coletiva estabelecida entre os seres humanos? Bom, como vocês puderam notar nas imagens, o homem, assim como muitos outros animais, parece ter a tendência de viver em conjunto. Você pode notar que os animais naturalmente se agrupam, e esse agrupamento traz uma série de vantagens à vida do animal. Com esse agrupamento, ele pode ter melhores condições de vida, ele pode se proteger, ele pode fazer com que o indivíduo e todos os membros do grupo saiam em vantagem. Para o homem, uma reflexão semelhante é possível. Viver individualmente, viver isolado, talvez não seja a melhor alternativa para o ser humano. Ao agrupar-se, o homem consegue ter uma série de potenciais elevados. Ele consegue fazer com que a sua força, com que certos aspectos da sua natureza sejam potencializados de maneira a garantir muito mais a sua sobrevivência e o seu conforto. Dessa maneira, fazendo um paralelo entre o animal e o homem, nós percebemos que há algo em comum no sentido da vida coletiva. Assim como os animais, nós temos essa tendência em viver juntos. Nós também tiramos vantagens dessa vida coletiva. No entanto, é óbvio, existem algumas diferenças essenciais entre a vida dos animais e a vida do homem. Os animais se agrupam quase que instintivamente. É próprio do animal, desde a sua nascença, que ele viva primeiro sob cuidado da mãe ou do pai e que depois o grupo faça a função de agrupar os indivíduos. O ser humano também se assemelha nesse aspecto. No entanto, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai encontrar uma outra realidade, que é o que nós chamamos de realidade social. A realidade social, diferentemente dos animais, é algo que se apresenta ao homem não de modo instintivo, não para cumprir funções meramente orgânicas, biológicas. A socialidade no homem é uma construção da sua consciência, é algo que ele faz intencionalmente, buscando certas vantagens. Isso o diferencia completamente do animal. Ora, vejamos então como é que o homem é capaz de formar essa realidade social, ou seja, como ele é capaz de estabelecer uma vida social. Olha, vamos continuar nesse paralelo entre os animais e os seres humanos. Vamos fazer mais uma reflexão no seguinte sentido. O homem, se comparado a uma série de outros animais, ele é relativamente fraco do ponto de vista físico e natural. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que avaliar que a força física do homem, se comparado a animais selvagens, ela é pequena. Nós temos pouca quantidade de pelos, o que nos deixa suscetível ao frio. Nós temos uma massa muscular que não é comparável com animais de grandes portes, nós corremos menos, nós temos menos força física mesmo. Tudo isso nos leva a uma condição natural inferior se comparado a outros animais. Ou seja, se nós imaginarmos uma realidade natural na qual homens e animais convivam, o homem não vai ter vantagem sobre esses animais do ponto de vista meramente físico. É claro que há um grande diferencial no ser humano, que é a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de pensar muito mais elaborada do que qualquer outro animal. Com isso, ele pôde perceber, o ser humano, que ele tinha sim uma desvantagem em relação aos animais e, com base na sua capacidade racional, fazer algo para superar essa dificuldade, fazer algo para se sobressair na natureza.
você sabe algumas das alternativas que o homem construiu para essa sua possibilidade de ascensão. Ele construiu ferramentas, ele construiu armas e ele percebeu que, vivendo coletivamente, estabelecendo uma ordem social, ele conseguiria tirar muitas vantagens, mesmo em relação aos animais mais fortes do que ele. Vamos dar um exemplo. Imagine você, o homem das cavernas, o homem vivendo em situação bem rude. Ele pode ser atacado por algum animal a qualquer momento. Se ele estiver dormindo, as chances desse ataque são muito maiores. Um animal pode ficar aguardando o ser humano dormir e atacá-lo nesse momento. No entanto, se o homem se une a outros homens, formam uma pequena tribo, eles podem fazer um revezamento na segurança do local onde eles dormem. Ou seja, um homem pode ficar de sentinela, pode ficar de guarda, de vigia, enquanto os outros dormem, e avisar de um possível perigo. Veja que isso é uma forma racional do homem driblar um problema físico, um problema natural, uma vantagem que surge justamente pela união dos homens, pela socialidade que se constrói. Eu vou até contar uma história inusitada para você perceber como o homem é um ser social, pensando nessa relação dele com os animais. A própria existência do cachorro. Você sabe que o cachorro, ele é um animal que veio do lobo. Ele não é um animal, digamos assim, de uma evolução natural. Ele foi praticamente criado pelo homem. Como o homem fez isso? Ele pegava os lobos mais mansos. O lobo, se você analisar, também é um animal relativamente fraco.